Olá e sejam muito bem-vindos. Após uma derrota que foi, vamos combinar, humilhante, como uma nação consegue se reerguer? Hoje, a gente vai mergulhar numa história de segunda chance, de estratégia divina e principalmente de uma aliança que precisava ser renovada. A nossa análise de hoje nos leva diretamente para o Antigo Testamento, no fascinante livro de Josué, capítulo 8. E este é um texto que marca, sabe, uma verdadeira virada de chave na jornada do povo de Israel. Para a gente entender bem essa história, nós vamos passar por 4 momentos principais. Primeiro, a segunda chance que Israel recebe em Ai. Depois, a gente entra nos detalhes da estratégia da emboscada. Na sequência, vemos a queda da cidade e, para fechar, um momento de profunda importância, a renovação da aliança no Monte Ebal. Olha, para a gente entender o capítulo 8, é fundamental voltar um pouquinho no capítulo 7. Ali, Israel sofreu uma derrota terrível em Ai, tudo por causa do pecado de Acã. Então, este novo capítulo não é só sobre uma nova batalha, é na verdade uma história de redenção. E tudo começa com uma palavra de restauração e uma nova direção vinda de Deus. E essa direção divina que vem para mudar tudo. A palavra do Senhor para Josué é direta, é poderosa. Ouçam com atenção. Não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Agora tentem imaginar o impacto dessa promessa, o alívio que isso trouxe para um povo que estava completamente desmoralizado. E aqui a gente percebe uma mudança fundamental na ordem divina. Lembrem de Jericó. Lá, a ordem era que tudo fosse consagrado à destruição. Ninguém podia pegar nada. Agora, em Ai, a permissão é outra. Os despojos e os animais poderiam ser tomados por Israel. Isso mostra para a gente que a obediência continua sendo a chave, mas as instruções de Deus são específicas para cada situação. Bom, com a moral do povo restaurada, o foco se volta totalmente para a tática. E não é um plano qualquer, criado por homens. A vitória viria por meio de uma estratégia militar detalhada, fornecida pelo próprio Deus. O plano era simplesmente brilhante, pela sua simplicidade e eficácia. Funcionava assim. Primeiro, uma força de emboscada se esconderia atrás da cidade. Depois, o exército principal serviria de isca, fingindo recuar de novo. Isso faria com que o exército de Ai saísse para perseguir, deixando a cidade totalmente vulnerável para o pessoal da emboscada. E no final, as duas frentes de Israel se uniriam para cercar e derrotar o inimigo. Era um plano perfeito. A execução desse plano foi precisa, cirúrgica e feita sob o manto da noite. 30.000 homens foram enviados para a emboscada e depois reforçados por mais 5.000. O acampamento principal se posicionou ao norte e o próprio Josué desceu ao vale, se tornando a isca visível para o inimigo. Cada peça no tabuleiro foi movida com um propósito muito claro. E então, com os primeiros raios de sol, o plano meticuloso entra em ação. A tensão no ar devia ser palpável. O sucesso de toda a operação dependia da reação do inimigo e, claro, da coordenação perfeita das forças de Israel. E o rei de Ai? Ele mordeu a isca, exatamente como o plano previa. O excesso de confiança por causa da vitória anterior o deixou cego. Ele e todos os seus homens saíram numa perseguição frenética, esvaziando a cidade, deixando-a completamente vulnerável. A armadilha estava prestes a se fechar. E este é o momento crucial, o sinal para a virada da batalha. Com uma solenidade dramática, o texto nos diz: Disse então o Senhor a Josué: Estende a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Esse ato simbólico de Josué, esse gesto de fé e comando, selou o destino de Ai. Assim que a lança foi estendida, a emboscada agiu. Tomaram a cidade e a incendiaram. A coluna de fumaça subindo aos céus foi o sinal para todos. Para os homens de Ai foi um momento de terror. Ao olharem para trás, viram sua cidade em chamas e perceberam que não tinham para onde fugir. Foram pegos numa pinça mortal. O resultado foi absoluto. O texto registra que, naquele dia, 12.000 pessoas morreram. Toda a população de Ai, homens e mulheres. A vitória de Israel foi completa e a aniquilação da cidade, total. Este evento nos apresenta um conceito teológico bem complexo e pesado: o herem, ou o extermínio. Era a prática de consagrar uma cidade inimiga à completa destruição, como um ato de juízo divino. E o texto faz questão de frisar que Josué não recuou sua lança até o fim, um símbolo de sua obediência total à ordem que recebeu. Então, o desfecho de Ai foi total.
Seus habitantes foram exterminados, os despojos e os animais, de acordo com a nova ordem, foram tomados por Israel, o rei foi capturado e executado, seu corpo exposto como um sinal, e a própria cidade foi queimada, se tornando, nas palavras do texto, um monte de ruínas para sempre. E é aqui que a narrativa do capítulo muda de tom de uma forma impressionante. Depois de toda a fumaça da batalha, de toda a violência da conquista, Josué guia a nação para um momento solene, um momento de adoração e de reafirmação de um compromisso. A gente sai da guerra e vai para o Monte Ebal. Lá no Monte Ebal, Josué cumpre uma ordem antiga, deixada por Moisés. Ele constrói um altar, oferece sacrifícios e escreve a lei em pedras. E o mais importante de tudo, todas as palavras da lei, tanto as bênçãos quanto as maldições, são lidas em voz alta para toda a nação ouvir. Ninguém, absolutamente ninguém, ficou de fora. A questão que fica é, por que essa pausa? Por que interromper uma campanha militar vitoriosa para fazer um ritual religioso tão longo? A resposta para isso é fundamental para entender não só o capítulo, mas o livro inteiro. Essa cerimônia serviu para recentralizar a nação. E aqui está o ponto central de tudo. A conquista da terra não era o objetivo final. As vitórias militares eram apenas o meio para um fim muito maior, estabelecer uma nação que vivesse em aliança com o seu Deus. Essa cerimônia prova que, no fim das contas, a adoração e a obediência à lei eram mais importantes que a própria guerra. E assim, o capítulo 8 se encerra. Não apenas com uma vitória militar, mas com uma profunda renovação espiritual. Israel está de pé de novo, unido e fortalecido. Mas a jornada está longe, muito longe de acabar. A questão que fica no ar é: como as nações vizinhas vão reagir a esse ressurgimento de Israel? A resposta a essa pergunta é o que vai moldar os próximos capítulos desta saga.